Oiê! Vamos conversar de novo, mais um vídeo aqui nesse canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a gente conversar sobre educação, sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na minha opinião, é top 1, digamos assim, é a base, é o mais importante. E eu sempre falo assuntos importantes, mas o de hoje, se a gente não entender por que todo o resto é importante, a gente não consegue fazer o resto. Então hoje a gente vai falar sobre a primeira infância. Você sabe o que é? Vamos lá? A primeira infância é os 6 primeiros anos de vida da criança. Os mais importantes. O período mais importante de desenvolvimento do ser humano são os 6 primeiros anos. Por quê? Nesses 6 primeiros anos é que a gente forma a base para todo o resto da vida. Vamos pensar o seguinte, um prédio, quando a gente vai pensar em construir, quando os profissionais adequados vão construir um prédio, o que é que eles constroem primeiro? Os alicerces, a base, né? A estrutura, a fundação, é assim que se chama? Não sei, não trabalho nessa área aí. Mas é preciso fazer a base, construir uma base sólida para que dê conta de segurar o que vem em cima. Senão, o prédio cai, né? Então, essa base, 6 primeiros anos, são a base para toda a vida futura, para todo ser humano. Por que esses 6 primeiros anos são tão importantes? Tá? A gente vai falar sobre desenvolvimento cerebral principalmente, porque aí a gente entende o contexto todo. Até os 6 anos é o período que o cérebro se desenvolve mais rápido. Ele se desenvolve freneticamente, assim ó, nunca o ser humano vai ter outro período em que o cérebro se desenvolve tão rápido quanto nos primeiros 6 anos. 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos. E o que isso significa? É o período que o ser humano aprende mais rápido, é o período que a gente tem potencial de desenvolver todas as bases para o resto da vida. Maria Montessori diz que nesse período a criança tem a mente absorvente. Ela inclusive escreveu um livro, Mente Absorvente, para falar sobre esse desenvolvimento. E ela considera que o cérebro da criança nesse período ela é uma esponjinha, ou seja, ela absorve literalmente, digamos assim, tudo o que acontece em volta dela, tudo que é dito, tudo que ela vive, todas as relações, todos os acontecimentos, ela absorve tudo com muita profundidade neste período dos 6 anos. Então, quando a gente conversa do lado da criança sobre um assunto que não deve conversar, quando ela vê alguma situação que não é adequada para a idade dela, quando ela vive num ambiente hostil nesse período até os 6 anos, isso pode trazer consequências, porque ela está absorvendo tudo isso que ela está vivendo. E esse período é a base para o desenvolvimento intelectual e das emoções. Então, para uma criança ter equilíbrio emocional, para um adulto ter equilíbrio emocional, ele precisa ter uma base bem construída, bem constituída, para que a gente consiga trabalhar as emoções e a criança seja uma criança equilibrada, um adulto equilibrado, a gente já falou sobre isso. E lembra que a gente falou sobre as funções executivas? Se tu não lembra, vou deixar o card aqui, ou aqui, que lado que será que é? Direito? Esquerdo? Vamos descobrir agora. Vou deixar o card para te assistir o vídeo sobre autonomia e sobre o que eu falei um pouquinho das funções executivas. Porque a base para elas também é formada até os 6 anos. Porque é a partir da autonomia que a gente oferece para a criança que a gente dá oportunidade para a criança se desenvolver em relação a tomar decisões, a desenvolver memória de trabalho, a discernir o que é certo e errado, ou melhor ou pior, para que ela faça esses julgamentos. Tá, então se esse período é o mais importante, é onde acontece 90% das conexões cerebrais, né? O que acontece se as crianças não são estimuladas, se não são permitidas a ter autonomia, se esse desenvolvimento não acontece da forma ideal?
o cérebro faz a chamada poda neural, que é eliminar tudo que não serve, tudo que não está sendo utilizado, tudo que não está sendo bem usado, não está servindo para nada ali no cérebro. O cérebro poda, elimina, e tudo que está servindo, tudo que está sendo útil, ele potencializa. Ou seja, se a gente não oferece estímulos para todas as áreas do desenvolvimento nesse período, alguma dessas áreas fica aquém, a criança pode não desenvolver bem essa área e o cérebro faz a poda neural e depois essa criança vai ter dificuldade de desenvolver isso mais tarde. Não é que não vai, mas vai ser muito mais lento, muito mais difícil ou talvez em alguns casos impossível. Por exemplo, se uma criança não é permitida a se movimentar no período sensível do movimento, o que pode gerar? Ela pode não conseguir praticar esportes no futuro ou ter muita dificuldade para isso. Ela pode se tornar uma pessoa desastrada, que se bate em tudo, que tropeça, que cai, que se machuca com muita frequência, porque ela não passou lá pelo período adequado, né? O período sensível. E é por isso que é tão importante a gente entender esses períodos sensíveis que a Maria Montessori especifica e que eu já falei, eu ainda vou trazer para os vídeos aqui cada período sensível. Mas então assim, o período sensível ele é quando a esponjinha lá está absorvendo tudo daquela informação, daquela área que está sensível. Por isso que a gente precisa fornecer, oferecer para as crianças diferentes estímulos de todas as áreas. E por isso que tem que ser neste período de 6 anos o mais importante. E aí dentro desses 6 anos a gente pode dividir em duas fases. Até os 3 anos e depois, então, até os 6. Porque nesse início da infância, até os 3 anos, as crianças vão desenvolver algumas áreas e depois elas vão consolidar essas áreas e desenvolver algumas outras. E metade do potencial de inteligência é desenvolvido até os 4 anos. Então esse período influencia na capacidade intelectual, na personalidade e também na relação social, nos comportamentos sociais, na relação com as outras pessoas. Então tudo que a criança aprende nesse período de 6 anos, ela vai aprender com mais consistência. E se essa criança estiver exposta a um ambiente hostil, com gritos, com brigas, com surras, com castigos, ou presenciando, talvez os castigos não sejam com ela, mas presenciando situações complicadas, a gente sabe que muitas crianças presenciam isso hoje em dia ainda, isso pode trazer sérias consequências para essa criança no futuro. Dificuldade de aprendizagem, dificuldade na socialização, na interação com as outras pessoas, nos relacionamentos, baixa autoestima. Então, a gente precisa conversar muito sobre esse assunto, porque se isso é a base, se esse período é a base para o futuro, para a vida toda, para o desenvolvimento completo, integral de uma criança, será que nós estamos contribuindo para uma base forte ou uma base frágil? Nós precisamos saber das consequências de cada uma delas para que a gente possa também decidir, para que a gente possa então entender a importância de estudar, de um pai, uma mãe, um vô, a avó, o Dinda ou a Dinda estudarem. Porque não é só pai e mãe que educa, né? Então a gente precisa também envolver toda a família nesse aprendizado para que todos possam contribuir. Porque não adianta eu, mãe, eu, pai, ir lá fazer tudo certinho, chegar na casa da avó, do vô, do Dindo, da Dinda e eles fazem tudo o contrário. Que às vezes, muitas vezes acontece isso, né? E não tem como a gente chegar e dizer, meu, mãe, pai, tá tudo errado. Você não vai falar assim, né? Mas a gente precisa oferecer formas deles conhecerem o que é, o que não é, como funciona o cérebro de uma criança. Para que a gente possa fazer da forma correta, então. Então, sempre que a gente tem atitudes, sempre que a gente age com a criança de alguma maneira, independente dela certa ou errada, a gente precisa lembrar que esse cérebro é uma esponjinha até os 6 anos, principalmente, né? Não significa que depois a criança não vai aprender. Ela aprende, mas por que será que muitas crianças têm dificuldade de aprendizado? Será que é só a forma de ensinar lá no ensino fundamental e médio? Ou será que essa base não foi bem construída? Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que antes dos 4 anos a criança não precisa ir para a escola, não precisa socializar, não precisa
se desenvolver, é só cuidados básicos, e por isso que ainda existem muitas escolas, creches de educação infantil que são só assistencialistas, que só atendem necessidades básicas. Só que o bebê, a criança, é muito mais do que isso, né? Eles precisam de estímulos, e estímulos corretos para cada período sensível. E assim a gente consegue contribuir para a construção dessa base bem estabelecida, sólida, forte, que vai facilitar no futuro o aprendizado dessa criança, o desenvolvimento. Então, como que a gente faz então para contribuir positivamente para esse desenvolvimento? Como é que a gente contribui para a construção sólida, forte dessas bases até os 6 anos? A gente precisa oferecer formas de estimular a criança, a gente precisa tratar essa criança com respeito, a gente precisa ajudar ela a se desenvolver. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é em não ser um obstáculo no aprendizado, no desenvolvimento dessa criança. Sobre a autonomia, né? A gente volta, fala sobre autonomia. Eu nunca vou parar de falar sobre isso, porque a autonomia, ela é a base, digamos assim, do método Montessori. E não é à toa. Maria Montessori não estudou 50 anos à toa para entender que a criança precisa de autonomia para se desenvolver, que ela precisa fazer as coisas sozinha, que ela precisa de oportunidades. E muitas vezes a gente interrompe os aprendizados por querer ajudar, por querer fazer mais rápido, por querer... Cada um tem o seu motivo, digamos assim. E às vezes não é consciente. Esse aqui, ó, é o cérebro de uma criança até 6 anos, porque ele está desenvolvendo todas as capacidades, ele está florescendo, ele não está sendo podado, ele não está sendo interrompido. Desenvolvimento infantil é coisa séria e a gente precisa aprender mais, entender mais para saber o que fazer. Não é só deixar a criança brincar, não é só dar amor e carinho, a gente precisa entender como que funciona o cérebro de uma criança nesse período. Então, se a gente quer uma criança decidida, feliz, que tem boas relações, que tem autoestima, que sabe entender e controlar os seus próprios sentimentos, é neste período que a gente pode contribuir para isso, certo? Obrigada por estar aqui comigo, espero ter te ajudado. Deixa teu like, lembra? Não esquece do likezinho. E manda esse vídeo para outras pessoas, para quem ainda não sabe sobre desenvolvimento infantil, para quem ainda não sabe a importância que esses primeiros anos têm na vida do ser humano. Me segue lá no Instagram, @montessori.andressa, dá uma olhadinha lá nos meus posts, me acompanha por lá e lembra de se inscrever e até semana que vem. Tchau!